Então vamos lá para o nosso segundo episódio da série The Bible. A gente vai entrar hoje num versículo muito importante, que eu acho que vai abrir muito a nossa mente e trazer muita revelação pra gente. Mas primeiro eu quero te explicar um conceito que é muito famoso dentro da igreja. Então vamos lá. Vou explicar primeiro para você o conceito. O que é esse conceito? É o conceito de bênção versus maldição. O que é o nosso conceito de bênção versus maldição? É acreditado, tá bom? Existe uma crença dentro da igreja, e não só dentro da igreja, mas em todo lugar, que quando você faz algo bom, tá bom? Isso produz um resultado para você diante de Deus. Então toda vez que você é uma pessoa boa, você produz um resultado, tá? E que resultado é esse? É chamado de bênção. E toda vez que você faz algo que é ruim, isso também produz um resultado para você diante de Deus. Então esse resultado é a maldição, tá bom? Da onde que vem essa crença? Essa crença vem da velha aliança. A velha aliança mostra isso. Por quê? Dentro da aliança você vai encontrar as bênçãos da aliança, quando você cumpre a aliança, e também a maldição da aliança, quando você não cumpre as direções que aquela aliança te dá. Por isso existe a velha aliança e a nova aliança. Existe a aliança abrâmica, existe a aliança que foi feita com Davi, a aliança que foi feita com Adão. Dentro da Bíblia nós vamos encontrar várias alianças. Eu vou resumir aqui para você entre a velha aliança e a nova aliança. A nova aliança que é feita com Jesus e a velha aliança que foi feita com Moisés, que é do Velho Testamento, tá bom? Então, dentro da aliança existem as bênçãos e as maldições. Isso aqui é uma crença muito fácil. Você pensa que toda vez que você dá o seu dízimo, que você dá oferta, que você ajuda alguém, que você fez algo bom, aquilo produz para você um resultado, tá bom? Um resultado. E você vive baseado no resultado daquilo que você fez. Aí acontece assim, às vezes a pessoa bate o carro, as coisas não estão acontecendo para a vida dela, as coisas não estão avançando, ela pensa o quê? Isso é porque eu fiz algo de ruim, isso é porque eu fiz algo de errado, isso é por causa de pecado, certo? O pecado é algo ruim, portanto, ele produz uma maldição. Tá bom? E quando você não peca, quando você faz tudo direito, você é uma pessoa boa, isso produz para você bênção. Isso é muito acreditado dentro da igreja e é baseado na velha aliança. Onde está isso na velha aliança que é claro de se ver? Em Deuteronômio. Eu vou pegar aqui o meu celular porque esse versículo ele é grande. Então eu quero ler ele com você, a gente vai colocar aqui na tela. Mas veja só, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 fala assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos. Olha só, se você guardar todos os mandamentos, se você ouvir a voz do Senhor, tá bom? O Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. O que é isso? Bênção. Resultado daquilo que você fez, resultado de ter feito algo bom, resultado de ter feito algo correto. Aí também tem a maldição da aliança, tá bom? A maldição da aliança você vai encontrar no versículo 15, diz assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, olha só, a primeira é, se você faz tudo certo, tem uma consequência, bênção. A segunda é, se você não faz. Se você não faz, fala assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão todas essas maldições sobre ti e te alcançarão. Tá falando o quê? Resultado, maldição. Quais são as maldições da lei? Aí aqui vem: maldito serás tu na cidade e maldito no campo. Maldito o teu cesto e a tua maçadeira, ou seja, o seu trabalho. Maldito o fruto do teu ventre, sua família, e o fruto da tua terra, e a cria das tuas vacas e das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. Veja bem,
a maldição da lei. Por quê? Porque você não cumpriu a lei. E é isso que as pessoas creem hoje dentro da igreja. Você viu que o quadro mudou de lugar porque caiu tudo e a gente teve que voltar, beleza? Mas vamos lá. Então, algumas pessoas dentro da igreja, elas ainda caminham baseado na seguinte teoria: quando eu faço algo bom, eu sou abençoado, eu recebo a bênção. E quando eu faço algo ruim, eu sou amaldiçoado, eu recebo algo ruim, entende? Por quê? Porque é assim que sempre foi ensinado. E é assim que é ensinado dentro da sua casa. Quando você faz algo bom, você recebe coisa boa. Quando você faz algo ruim, você recebe coisa ruim. Que dentro da igreja a gente chama de bênção ou de maldição. Então, quando um cara é muito abençoado, nossa, ele deve estar servindo a Deus muito bem. Mas quem não serve a Deus bem, ele não consegue ser abençoado. Ele é então o quê? Amaldiçoado. Baseado em resultados, baseado naquilo que nós fazemos. Mas a nova aliança é linda. E agora vem o versículo, eu fiz toda essa introdução para trazer você para o versículo que eu quero explicar hoje. E o versículo é esse aqui. Vamos lá. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Olha isso! Existia mesmo na lei as bênçãos e as maldições. Mas a Bíblia fala que Cristo, tá bom? Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele nos resgatou da maldição da lei. Consegue entender? Você foi resgatado daquela maldição que a lei aplicava. A lei aplicava uma maldição para todo mundo que errasse, para todo mundo que não ouvisse a voz do Senhor, para todo mundo que não cedisse os seus estatutos, para todo mundo que não fosse perfeito, para todo mundo que não cedisse as 613 leis. Ela aplicava uma maldição, mas Jesus vem e o que acontece? Ele nos resgata, ele nos tira, ele nos salva da maldição da lei. Olha aqui, de qual maldição? Da lei. Como que ele fez isso? Como que Jesus conseguiu salvar você e eu da maldição da lei? Fazendo ele próprio maldição em nosso lugar. Olha isso. Jesus se fez maldição em nosso lugar. Não é interpretação, é um versículo. Você não precisa nem interpretar isso. Está falando, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Como? Ele se fez maldição. E como Cristo era perfeito, ele deveria ser apenas abençoado sempre. No momento em que ele é amaldiçoado em nosso lugar. Consegue entender? No momento que Cristo vai na cruz, ele recebe a maldição no nosso lugar. Porque aqui fala, onde ele fez isso? Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Veja bem, todo aquele que é crucificado, ele se torna maldito. Ele é feito maldição. Cristo foi crucificado sem motivo algum. Cristo foi crucificado sem nunca ter pecado. Cristo foi crucificado sem nunca ter cometido um erro. Por isso que o nome dele é Jesus, e Jesus quer dizer o Salvador, o Libertador, aquele que vem para nos salvar. Consegue entender? Então olha só, ele nos salvou do quê? Ele nos resgatou de onde? Da maldição da lei. Isso quer dizer que você não pode ser amaldiçoado mais. Mas Diego, e quando eu erro? E quando eu peco? Sim, se fosse na aliança passada, quando você erra, a maldição está sobre você. Mas na nova aliança, quando você erra, a maldição estava sobre Jesus. Jesus já pagou pelos seus pecados lá na cruz. Lá na cruz ele resolveu ser amaldiçoado em seu lugar. Lá na cruz ele sofreu para você não sofrer. Lá na cruz ele morreu para você ter vida. Lá na cruz ele recebeu toda a consequência do pecado, toda a consequência de erro, toda a consequência das coisas ruins. Está escrito. Ele se fez maldição em nosso lugar quando ele foi pendurado no madeiro. Ok, Diego, entendi. Então quer dizer que nenhuma maldição pode chegar até mim, correto? Correto. Você não pode mais ser amaldiçoado. Mas e as bênçãos? Porque as bênçãos só ocorrem quando você faz algo bom. Por isso que a Bíblia é perfeita, porque ela é completa. Aqui diz, ele se fez maldição em nosso lugar. Para quê? Para que a bênção, agora tá aqui,
de Abraão. E essa bênção de Abraão ainda, ela nem é da lei. A bênção de Abraão, ela é totalmente pela fé. É a bênção de quem crê. Aquele que crê é abençoado, não é aquele que faz, não é aquele que cumpre. A maldição foi anulada e a bênção foi entregue para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Quem são os gentios? Eu e você. Nós não fazíamos parte do povo de Deus, nós não somos da família de sangue de Abraão, nós não somos do povo de Israel, nós não cumprimos a lei, nós não temos essa capacidade, mas a bênção chega até nós por meio de Jesus, em Jesus Cristo. Olha isso. Quando você está em Cristo, a maldição é anulada e a bênção é entregue a você. Quando você está em Cristo, não existe consequência de maldição na sua vida mais. Você não pode ser amaldiçoado, porque toda vez que uma maldição vai chegar na sua vida, Jesus Cristo lá na cruz, há 2000 anos atrás, ele gritou: essa maldição é minha. Essa maldição vem para mim. Eu sofro para que ele não sofra. Eu morro para que ele não morra. Eu recebo doença para que ele receba vida. Aí a palavra de Deus fala em Isaías, ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz paz estava sobre ele. E por suas feridas fomos sarados. Isso é maravilhoso. Eu vou fazer um vídeo desse também sobre esse versículo. Mas então, foca nisso. Você não pode ser amaldiçoado mais. E a bênção está sobre você hoje. Não é porque você é bonzinho, não é porque você ora muito, não é porque você jejuou, não é porque você deu dízimo, não é por nada disso. É porque você está em Jesus Cristo. Estando em Jesus, pela fé, você é abençoado e nunca mais será amaldiçoado. Então vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para quê? Por que Jesus fez isso? Para que então a bênção de Abraão chegasse até nós em Jesus Cristo. Você não pode mais ser amaldiçoado. E você agora tem a bênção sobre você em Jesus.